Bom, esse tema de hoje, ele foi sugerido também pela Carita, tá? Ele tá aqui. Tudo que a gente fala de espiritualidade, tudo entra num caminho muito. Não tem documento. Por exemplo, eu voltei do corpo, eu vi. O espírito psicografou. A gente vai comparando o que um outro tem, o que o outro não tem, né? Mas não tem. Então, algumas coisas que estão aqui, eu tentei, como é que eu consigo embasar uma coisa embasável? Aí o que eu pensei? Eu vou falar isso aqui baseado numa experiência que eu tive, tá? E algumas outras observações. Mas eu tentei encontrar um jeito de fazer um comparativo entre se existisse a possibilidade disso acontecer, tá? Que provavelmente quais seriam as dificuldades que nós teríamos? Quais seriam Aí o que eu pensei? O tema do vídeo, extraterrestres encarnados e as consequências de estar em outro planeta. O que acontece quando você sai do seu habitat? Eu não sei, no nível muito alto, na tirada de consciência, mas vamos fazer pequenos comparativos. Para a gente poder, talvez, chegar a esse entendimento, eu vou contar o relato rapidamente que baseou isso tudo que está aqui. Certa vez, há alguns anos atrás, eu saí do corpo. Ele estava voando, por aí, lúcido. Em determinado momento, meu voo ficou muito rápido, e eu passei por cima de uma praça, assim, e eu tenho a sensação de que era para eu ir lá, entendeu? Aí eu cheguei no meio de vários prédios, tinha um prédiozinho no meio, assim, grande, assim, mas alto, mas não muito largo, de mármore, ou alguma coisa assim. Eu entrei na recepção, e era um um hospital, de origem física. Ele existe fisicamente, esse lugar, não tenho a menor ideia onde seja. Estava em Recife nessa época. Eu cheguei na recepção, eu vi que ninguém me via, em princípio, tá? Misturou um pouquinho de espírito com questões físicas. Aí eu entrei, eu vi tinha um local que tinha aparentemente 3 elevadores. E eu vi a enfermeira num desses elevadores, eu não tenho certeza qual foi, mas tenho quase certeza que foi o da esquerda. Não foi o que estava mais para a esquerda, acho que foi o último da esquerda. Eu me aproximei dela, assim, encostei ao lado dela. E ela entrou no elevador, eu entrei com ela. E ela não me via. E foi uma das poucas vezes que isso aconteceu comigo, em que eu consegui me relacionar com uma pessoa física. Essa experiência, ela teve tanta informação que eu não sei dizer se eu tive uma experiência, mesmo de Júpiter, mas em relação à informação tão informativa quanto essa, foi uma experiência que eu mais trouxe recursos, digamos assim. Aconteceu uma coisa muito interessante no elevador que não tem a ver com esse tema de hoje, mas eu vou contar. No momento que eu subi o elevador, ela estava reta, ela apertou o botão do andar, sabe Deus qual. Ela estava olhando e eu fiquei ali com ela, nem sabia o que eu estava fazendo ali. Eu estava lá. Mas estava lúcido, não era sonho, tá? Eu sabia onde eu estava, sabia que estava projetado, aí sabia que estava vindo voando, entrei naquele lugar, curioso, sei lá, mas eu tenho certeza que aquilo é mentor fazendo você ir, você pensa que é você, mano. Ela estava séria, o corpo físico dela, só que eu olhei para o rosto dela, ela própria chorava em cima da sua seriedade. Mas ela não chorava, ela berrava, ela estava em estado de choro astral. O corpo astral dela estava com uma pequena foice assim para o lado, em que, enquanto o corpo físico dela se mantinha reto, numa tipo de atriz facial, porque aquela não era a realidade do coração dela, ela chorava. E na memória eu li a mente dela muito rápido. Eu olhei para ela, eu sabia, só sabia. É como se fosse. Não é que você leu a mente, você entra na situação dela, você até vê o que é. É como se você não precisasse contar para alguém uma história, a pessoa entendesse, e muito mais do que se contasse. Ela tinha sido abandonada pelo noivo, que estava próximo a casamento e alguma coisa de traição, algo assim. Só que ela precisava continuar trabalhando. E era horrível a sensação espiritual que ela emitia. Aí eu subi, essa enfermeira abriu a porta, quando abriu, eu saí com tudo assim no corredor,
tinha umas portas de vidro logo mais na frente, e eu fiquei numa das portas de vidro, entrei assim e vi que era um tipo de UTI, assim, um monte de leitos, né? Mas aberto, assim, os leitos eram divididos com poucas coisas, assim, aberto. E eu fiquei por dentro tinha um vidro que separava a parte, tinha tipo um aquáriozinho onde chegavam pacientes e se preparavam para entrar, e tinha a parte da UTI. Aí eu fiquei ali um tempo, tinha umas pessoas ali, chegaram outras pessoas em seguida que eram a equipe do SAMU. O SAMU espiritual, eram espíritos, eles não eram encarnados. A equipe do SAMU, eu não sei onde é que estava, se eu não consegui identificar encarnado, para mim eram todos espíritos. Eles não ligaram para a minha presença, tá? Eles estavam preocupados fazendo alguma coisa. Eu cumprimentei um deles, porque falaram um pouco comigo assim, rapidamente, mas estavam preocupados com alguma coisa que eles tinham levado até aquele local espiritual ali. Era alguma ação, então era um hospital físico, tá? E com espíritos trabalhando. E eu fiquei aqui que eu estava no meio desse aquário, eu não entrei por respeito, né? Ou não sei por quê, eu sei que eu não entrei na UTI. Eu fiquei na porta do aquário, assim, de lá de fora, um vidro, né? E o vidro estava meio que, essa parte de cá, onde eu entrei, estava fechada, essa daqui estava aberta. Eu estava na porta, assim. Aí eu estou vendo as pessoas passando para lá e para cá, de repente me chama a atenção, e deixa eu pegar aqui, essa imagem aqui, tá aqui de propósito. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui melhor de outra forma. Você vai ver que tem uma imagem. Se não ficar legal, não tem problema, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Eu vi um cara, me chamou a atenção, um médico. Ele estava. Eu não conseguia ver aqui na imagem, não ficou perfeito, tá? Eu não conseguia ver em nenhum momento. Essa aqui está com a fonte errada, mas não importa, eu só quero mostrar para vocês essa imagem. Eu não conseguia ver o rosto dele. Mas me chamou a atenção que esse cara era muito rápido, ele flutuava por sobre a UTI e ele atendia as pessoas, só que eu não sabia o que era um cara de branco, tá? Todo de branco. Peraí, deixa eu botar aqui a imagem para vocês verem aqui. Eu tentei fazer a imagem o mais próximo possível, infelizmente é meio difícil de fazer essas coisas mais próximo possível, porque eles não respeitam tudo que a gente fala, eles nunca conseguem entender, então, sai uma coisa errada, vai outra, ainda não é bom, mas não é perfeito. Aí eu tô vendo esse cara assim, ó, ele tava com um jaleco branco, parecendo um Jedi, o rosto dele tava fechado também, você não via, todo branco. Olha pra cá, Quando eu olhei, ele foi de costa, eu vi, tinha a perna dele aqui, a perna dele, imagina a perna dele aqui, as pernas dele, tá? E a perna dele flutuava, e para fora da perna dele, eu vi a perna, o osso, conjunto de ossos da perna dele inteira para fora. Para aqui, ó. Era carne que ele cortava a perna, saía por dentro de uma parte que ele era todo branco, até as calças eram brancas. Só que não dá para distinguir muito calça, porque ele flutuava tão rápido, mas dá para ver a perna dele saía. E eu falei, que porra é isso? Eu ali em pé, né? Ali vendo o cara para lá e para cá, esse cara aqui, ó. Para lá e para cá. Que desgrama de médico, desgracento é esse? E eu ali, ele para lá, ele tá ocupado, né? Eu ali, até que tem uma hora que ele passou nessa direção e voltou. Quando voltou, ele parou, todo de branco assim, e me olhou assim. Quer perguntar alguma coisa? Aí ele leu minha mente, o filho da mãe. Assim como eu li a mente da mulher do elevador. Eu falei, sim, você é médico. Por que você está com essa perna desse jeito? Aí isso, ele me pegou, enquanto eu conversava com ele, ele me levou, quando eu falava, quer conversar comigo, ele me deixou entrar, ele me chamando, e nós andamos um pouco, nós nos movimentamos para frente, mas isso não é relevante, mas isso realmente aconteceu. Andamos um pouco na frente, desvinculando-se daquele corredor onde estavam os caras do SAMU, que ainda estavam lá, os espíritos. Aí ele entrou, ele falou, aí eu perguntei, por que você está com essa perna? Como é que você está? Você é médico, está tratando os caras do UTI, mas sua perna é desse jeito? Como assim? Ele falou, e todo fechado assim, eu não vi o rosto dele. Eu sou extraterrestre. Eu não sei se ele falou extraterrestre, eu sou ET, se eu sou alguma coisa. Eu estou usando um corpo XYZ, Z4, D9 e tal. E, cara, ele falou que existia centenas de tipos. Eu nunca tinha ouvido falar disso também, tá? Primeira vez que eu ouvi falar na minha vida disto foi dessa experiência. Eu fui tentar correr atrás de informação para sincronizar essa loucura que eu estava lúcido, velho. Muito lúcido.
Eu estava totalmente desperto, sabia tudo. A lucidez era uma coisa tão incrível que eu estava respeitando todas as coisas, assim, respeitando o SAMU, respeitando, não perguntava, não entrava na UTI. Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer como projeto astral, naquele momento. Por isso que eu tive essa experiência. Aí ele falou, eu estou usando um dos poucos corpos que se adaptou ao local de onde eu vim, porque eu não estou adaptado. E eu não trato os seres humanos aqui, eu trato os extraterrestres que estão encarnados e não estão se adaptando, assim como você está vendo, eu não me adapto nem a esse corpo aqui, ele falou, esse corpo espiritual que está aqui. Só que alguns deles já estão um pouco mais adaptados, começaram as encarnações. Ele explicou para mim, cara, calmamente. Aí ele falou, pode andar por aí, tá? Ele me permitiu olhar nesse momento, não sei se ele me leu, se leu minha mente, se viu que eu estava fora do corpo, viu que era uma coisa especial. Eu também, ninguém tinha me proibido de entrar, eu que fiquei ali fora. Aí nisso eu comecei, aí ele foi, porque estava ocupado, né? Ele falou comigo rapidamente, na velocidade. Eu peguei essas informações todas no ar, assim, e aí eu fui andando. Senti uma irresistível vontade de me aproximar de uma cama, de uma maca, era um leito de UTI. Tinha uma criança deitada no leito, um corpo de criança, físico. Mas eu não sabia até então que era isso. Eu olhei, né? Eu cheguei numa baia, entrei num lugarzinho meio com alguns equipamentos, algumas coisas de hospital, espiritual também. Eu não sei dizer o que é uma coisa, o que é outra, estava tudo misturado ali. Aí até essa menina estava na esquerda, deitada. O corpo dela estava deitado, né, coberto, com a cabeça virada para eu não sei direito, mas aparentemente para a janela, tá? E as coisas conectadas nela aqui, do lado de cá, tinha uma mulher fora do corpo. O corpo dela estava do lado, ela era acompanhante, era a mãe da menina, calma que eu vou explicar. E ela estava fora do corpo, essa mulher estava dormindo, era madrugada aqui, até porque estava fora do corpo. E a mulher estava lá no hospital. Aí ela saiu do corpo e eu comecei, ela estava meio inconsciente, assim, né? Eu percebi que ela estava fora do corpo. Eu vi o corpo dela, não sei como você lê a mente também das pessoas fora do corpo, mas é muito rápido. Não é uma coisa que você processa, é assim, pum, você sempre sabe. É como se fosse assim, você sabe, é inexplicável, é como você sabe quem eu sou, mais ou menos, algumas que vai conversar com pessoas. Essas coisas vêm na mente, é muito rápido. Agora parece estranho, mas a coisa é tão estranha de explicar que não dá. É assim que chega. Aí eu comecei a conversar, essa mulher começou a falar, pelo amor de Deus, eu não sei como é que eu vou pagar, eu não sei o que eu vou fazer, minha filha está doente. Aí eu li que a filha dela estava com câncer. Deitada. Aí eu não tinha visto, olha que interessante, eu estava assim, aí eu vou mais na frente, eu vi um carrinho tipo desse aqui, por isso que está essa imagem aqui, ó. Na frente, ó, aqui estava o leito da menina, aqui estava tipo a poltrona da mãe, o corpo dela estava aqui, a mãe estava perto da poltrona aqui. Eu tinha esse vão aqui no meio entre o leito e eu conversando com a mãe mais ou menos perto da poltrona. A cama da menina está aqui, na parte entre a cabeça da menina e uma área da janela que tinha um tipo de bercinho, era um berço. Era um negócio, eu não sei o que é aquilo, eu acho que é um berço, entendeu? Que era assim como você está vendo aí, tá vendo? Mas era um negócio estranho. Aí tinha um ser coberto, assim, fechado. Era um negócio que fechava, era tipo uma cúpula, assim, que você fechava. E a menina tinha uns 4 anos. Era uma criança mesmo, um bebê, praticamente. Saindo do debate de bebê para... Eu fui me aproximando e eu simplesmente percebi que era aquela menina também fora do corpo. O corpo dela estava sendo tratado fisicamente e ela estava projetada, deitada nesse berço. Aí eu me aproximei, fui me aproximando. Cara, quando eu abri o negócio assim, eu vi, não deu para fazer. Não era cara, era branca escama. Não era escama, parecia ser... Cara, eu não sei dizer o que é aquilo. Sinceramente, parecia ser uns... Sabe como se você cortasse lâminas de cristal de quartzo e colocasse uma em cima da outra assim? Era um negócio que eu nunca vi. Não era escama, não era... simplesmente tinha uma cor diferente. E eu, quando vi aquilo, era tão forte, tão diferente de tudo que eu vi, que o meu instinto foi dar um pulo. Aqui estava o bercinho, aqui estava o leito. Eu pulei quase para fora, porque o astral você faz isso. Pum, eu pulei lá para fora. Aí eu
com medo de voltar para o corpo, me acalmei de novo, eu falei, vou lá ver de novo. Eu me aproximei, eu não lembro do rosto dela direito, porque eu não sei se eu não consegui trazer, ou se tudo era tão impactante que aquela hora saiu. Só lembro, o rosto não era assim como está aqui, tá? Eu não lembro o que foi o que falou, que fez aí, a imagem fez do jeito que estava aí. E eu me assustou muito. E aí essa experiência, logo depois disso, eu pensei em voltar para o corpo, porque eu precisava lembrar daquilo. Era muita informação acontecendo no espaço do tempo. Aí eu abri os olhos, lembrando de tudo, absolutamente de tudo. E eu comecei a trabalhar com meus borbotões. Aí eu comecei a mexer nessa experiência. Falei, que porra é isso? Que maluquice. O que é onirismo? O que é mistura? O que é real? Eu estava lúcido, beleza, mas o que eu... Por exemplo, o que eu embaralhei? Mas as informações que eu tinha sido colocadas para mim, eu posso ter embaralhado as palavras, se eu fosse extraterrestre, mas eu entendi o que ele me falou. Aí eu comecei a ligar os pontos. Qual o ponto que eu liguei? Se o extraterrestre, aquele era um médico, ele era bom, velho, só que ele não sabe tudo. Por exemplo, um médico, ele não é engenheiro, não pode saber nada de engenharia. Nada. Ele é médico, não sabe nada de um monte de coisa. Ele não sabe tocar violão, por exemplo. Ele não sabe leis, não dá para saber coisas jurídicas. Não sabe. Mas ele era médico. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ele não tinha, com todo o conhecimento que ele tinha, uma adaptabilidade para usar um corpo astral. É a mesma coisa de você ser extremamente bom em alguma coisa, mas não saber fazer capoeira. Não sabe. Você chega lá, você não sabe. Você não sabe. E você vai ter que se adaptar. Então, e aí eu fui atrás. Uma das pessoas aqui, durante a live que eu fiz, no dia que eu contei esse relato, essa pessoa comentou que assistiu uma tertúlia do Valdo Vieira. Eu fui procurar essa tertúlia, nunca achei. Mas eu fui procurar informação, depois encontrei algumas coisas próximas. Que o Valdo Vieira, em determinada fase da vida dele, ele tinha falado nessa tertúlia, que ele começou a receber extraterrestres não adaptáveis ainda ao sistema reencarnatório. Que eles só se aproximavam dele para tentar psicografia ou para tentar incorporação, para começarem a se adaptar ao corpo físico para depois tentar a encarnação. Porque existia uma incompatibilidade ainda, eles eram inaptos à encarnação, eles não conseguiam. Que interessante pensar sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre esse ponto, que provavelmente toda migração interplanetária existe um processo de adaptação, e aí é aí que eu faço o processo de interligação. A menina encarnada, sendo uma extraterrestre em estado de, isso é uma hipótese, tá? De adaptabilidade, o corpo físico dela provavelmente ela vai encarnar algumas vezes e desencarnar por problemas físicos, até se adaptar. Porque primeiro você tem que se adaptar, como os mentores talvez os espíritos se adaptam ao sistema astral, depois tenta se aproximar, se adapta ao físico, aí encarna, aí vê que interessante. Aquela mãe, eu não sei dizer se ela tinha ligação com a menina, porque pensa só. Imagine a situação, pode até ser que sim, mas imagine que talvez não precise. Imagine, numa hipótese, de novo, uma hipótese da hipótese, que você não precisa mais encarnar no planeta Terra. Chega aqui, pega aqui, a partir de agora, aqui, vamos escolher uma pessoa que vai sair daqui. Quem vai ser? Quem que a gente vai tirar daqui? Deixa eu ver. Tá. Vamos tirar o Gessner. O Gessner, ele vai para outro planeta. Ele não precisa mais estar aqui. Ele alcançou algum nível que não está mais aqui. Certo? Então, levando o Gessner para outro planeta, digamos que ele vai sozinho mesmo. Ele existe ele chega, assim como nós recebemos, e esse é o correto, a gente vive num mundo estranho, mas é receber pessoas que estão com dificuldades nos seus países, natural. Vou dizer uma coisa para você, um comentário à parte muito interessante. Eu moro aqui em São Paulo, num local onde ficam muitas pessoas que vieram da Bolívia, muitos, que trabalharam no Brás. Rapaz, adoro a energia deles. Adoro a rotina deles. Eles me fazem bem. Eu fico perto deles, eu me sinto... Eles são
na deles, eles levam a família deles para passear, são trabalhadores, levam os carrinhos deles grandes, eles têm sempre uma peruazinha, tá? Então, eles têm a cultura deles, é um negócio muito legal. Cara, quando vocês estão lá no parque, eu vou... Delícia, cara, adoro vocês. Vocês estão massa, sua cultura massa. Vocês fazem bem para o Brasil, vocês fazem bem para a energia dos lugares quando vocês chegam, tá? Vê que coisa legal. Imagine que você chegasse em outro local, que não era o seu local ainda psiquicamente de origem, você não está acostumado a isso, não está, tá? E você precisa de ajuda. Aí, qual é o normal? Ó, seu Saulo, você vai encarnar? Você vai encarnar, faz o seguinte, leva fulaninho, fulano está precisando também, está chegando agora aqui, ó. A gente está trabalhando com ele aqui no Astral Hipótese, tá? Astral de outro planeta, tá? Leva o Gessner. Eu não, fulano lá do planeta Zecu, que ele foi. Ô, seu Zé Cunhano, vem cá. Você vai, acabou de chegar um canado aqui da Terra. E acabou de chegar. A gente está trabalhando com ele já há uns 50 anos aí, adaptabilidade astral, levando ele para tentar se aproximar do físico daqui, desse padrão físico desse planeta. Precisamos que... ele vai tentar a encarnação, olha, mas tem um problema. Eu não sei quanto tempo que ele vai aguentar a encarnação. Ah, não, tudo bem, traz para cá. Vai sofrer um pouquinho, mas tudo bem. Aí o Gerson encarna, lá naquele planeta lá, diferente. Não se adapta em princípio, porque é um processo de adaptação. Aí, como que funcionaria esse processo de adaptação? Eu fiz não sei se ficou legal, mas eu fiz algumas coisas para a gente ler juntinho aqui. Aqui. A gravidade é diferente. O ar não sabe se rarefeito, só a luz, outra tonalidade. Estamos falando que você tem uma experiência de deslocamento, sabe lá quais são, deixando para trás um estado emocional, um tipo de, por exemplo, o planeta Terra é um planeta que tem padrões instintivos, emocionais, o corpo físico evoluiu a se defender. Nós temos um sistema adrenérgico, de luta e fuga, o planeta Terra. A gente não sabe nem se não é adaptação, é só física. A gente vai falar já adaptação psicológica, adaptação emocional. Eu não me adapto a esse aqui. Eu sinto falta, o Gerson vai sentir falta, talvez não, mas provavelmente ele vai sentir falta do cantinho onde ele estava acostumado. Eu gosto dos meus brode lá. Tipo, pegar você, com todo o respeito aos locais, e jogar você lá na China. É legal, mas é diferente. Isso é um comparativo tosco. A comida é diferente, a língua é diferente, as pessoas não têm o mesmo comportamento, pode ser até melhor, mas não são os mesmos. A forma de agir um com o outro, a forma de se vestir, a forma de olhar, tudo é diferente. Você não se adapta, não tem carnaval, não tem, sei lá, uma cultura natal. Isso num processo inconsciente, se você chega num lugar que você não sabe qual é, você pode sentir um vazio. Então, a gente não sabe dizer em todos os aspectos exatamente o que sente um ser quando é deslocado tão fortemente para um outro local. Exemplo, se eu te levo, tiro você daqui, aqui, ó, e coloco você a 3.650 metros de altitude em La Paz. Homenagem a vocês aí, meus amigos, que eu gosto tanto. A proporção de O2 é a mesma que os 21% que nós temos aqui de oxigênio? É nada. Lá o seu corpo sofre variações pesadas, a pressão atmosférica é diferente. O que vai acontecer com você, isso fisicamente, isso você morando no mesmo planeta, se eu tiro você daqui e boto você agora para aqui, tenta jogar, o que acontece com os nossos jogadores de futebol quando vão jogar lá? Mesmo estando no mesmo planeta, por que alguns conseguem, outros não? Então, os nossos próprio corpo tem sistema adaptativo no mesmo planeta. Você consegue viver lá com os esquimós no frio? O russo anda de camiseta quando tem 2, 3 graus, ou menos 2, menos 10, às vezes ele bota e sai. A gente bate 15 graus aqui, tá todo mundo morrendo de frio. O Gessner. Gessner, você mesmo vou usar de exemplo. Sério, Gessner, como era você antes de chegar aí no Canadá? Mais friorento do que é hoje? Como é que você era aqui? Fala pra gente. Mudou? Você adaptou-se mais ao frio? Aguentando? Eu, quando cheguei em São Paulo, eu me lasquei, foi todo. Hoje dá 15 graus aqui, eu quase não sinto, velho. Sinto, mas não fico me tremendo. Mas a cara tá tendo que botar coisinha de frio aqui para mim. Não tinha adaptação, pai, velho.
Não tinha. Eu usava aquecedor aqui, com 17 graus eu estava com frio, cara. Passei minha vida toda em Salvador, Recife e Alagoas, Maceió, onde eu ainda vivi. Não tinha costume com isso. Tá? Aí tá vendo aqui, se adaptou, ele suporta mais frio. Precisou de tempo para o sistema interno dele. Claro que a gente está falando de sistema orgânico, mas também existe um processo aí que a gente não entende qual é. Então, existe um processo de adaptação que faz total sentido. A hipóxia, só a hipóxia, que se você fosse falar, seria ficar sem pensar direito, teria a ventilação prejudicada, você ia ter um sono de péssima qualidade, que não ia se recuperar porque não tem oxigenação constante, um estresse cardiovascular, seu coração ia começar a tentar compensar, ia bater mais rápido para compensar, e com isso você ia ter, só de ter ido daqui para lá, uma estabilidade de ansiedade de humor, só de ter saído daqui. Não é frescura, não. Isso é fato explicado organicamente. Então, faz sentido que exista uma não adaptação. Mas o que seria capaz? Quanto tempo você precisa para que você tenha o seu microbioma, seu ciclo, sua homeostase, o eixo, a composição interna, a parte emocional, para você se adaptar a um local que você não está acostumado? E que mude tudo de vez, mude a origem química, a origem física, da forma como é construído, a evolução emocional instintiva, o DNA que já carrega o corpo físico, comportamento, exemplo. Por que um cachorro já nasce nadando? Entre aspas. Por que um bebê nasce sabendo que tem? Por que tem os reflexos, como reflexo de Moro, de se cuidar de susto? Isso tudo é instintivo. Isso tudo está gravado no corpo físico. Que não necessariamente existia isso em outro lugar. Quando o cara chega aqui, a gente não sabe dizer o que pode acontecer. Então, ele está falando que a pessoa teve uma mutação celular, está falando que nós temos trilhões e trilhões de células no nosso corpo, de todos os jeitos. Natural que você não tenha uma adaptação, que em alguma esfera você não vai ter um processo de mitose correta, ou até um processo até da meiose, como que foi formado no começo, não vai, talvez você não tenha. Tá ali. Então, tudo isso vai estar, tudo isso vai estar modificado. O cérebro vai precisar, entre aspas, aquele ser, provavelmente, e a gente não está vendo, isso está acontecendo aqui. Está acontecendo. Eu acho que muitos de nós estamos recebendo extraterrestres sem nem perceber que estamos. Não estou por aí, velho. E é um contrassenso enorme, né? Porque não existe posse, não existe nada, a gente fecha as terras, não pode passar. A gente está aqui fazendo filme, vai ser um filme de Steven Spielberg aí ano que vem, falando sobre contatos extraterrestres, novo, daí, até. E a gente está aqui, nós já tendo contato, fazendo filme para olhar para o alto, olhar para longe, querendo contato para ver se eles nos ajudam, a gente mesmo não se ajuda, talvez aí, ó. Você passa na rua, tá um extraterrestre ali não adaptado, com dificuldade, às vezes eles vêm com dificuldade de todas, até psíquica, por vários motivos, por não adaptabilidade. Então, por isso que a consequência disso, eu não sei dizer qual é a consequência interna de um ser que, além de as questões físicas, totalmente não adaptável. Por isso que é interessante pensar que é preciso que exista, ao chegar no local, várias vindas para que você se adapte. Ou um tempo grande que você viva no lugar. Às vezes você precisa vir com um DNA modificado, o seu próximo processo, para que você vá se adaptando cada vez mais ao processo. Tá? Eu acho muito interessante essa imagem de que até não são todos autistas, pessoas que não conseguem se comportar da mesma forma, não conseguem nem interpretar o sistema emocional. Até tristezas, às vezes, que existem. Eu acho que tem mais coisas do que a gente imagina. Nós somos, inclusive nós, espiritualistas, muito julgadores. Não, você está triste porque está com encosto. Não, você está triste. Olha só, menina. Ou você teve câncer porque você fez karma. Eu ouvi isso aqui. Eu peguei Covid umas 5 vezes, sei lá. Você fez alguma coisa? Sério. Eu recebi um e-mail sobre isso. Você provavelmente fez alguma coisa errada. Você precisa rever o que você está fazendo, que você está abrindo campo para pegar Covid. Aí eu fiquei, caralho, velho.
um molde que a gente tem que tomar cuidado, porque tem que analisar. Eu gosto de... Olha os comparativos. Fazem sentido? Faz. Caso exista uma migração de um planeta para outro, onde não se usa os recursos, seja eles todos, o processo instintivo, evolutivo do corpo humano, desde que os bichos nos atacavam, desde que os bichos pegavam dentes de sabre e atacavam a gente dormindo na caverna, os sustos que nós tomamos, os níveis de protetivos, as raivas repentinas que nós temos. Quando você fica com raiva, você perde a dó, velho. Por que você perde? Para você poder matar. Ninguém fala isso, né? Para você poder se defender. É instinto. Por que a raiva tira a sua capacidade de... É proposital, ela desliga o córtex pré-frontal, velho. Para você se defender. Isso não existe em você porque você é assim. Isso existe no corpo físico. É nós, como consciências, que também não conseguimos controlar o corpo físico, mesmo nascendo diversas vezes aqui, o instinto da desgrama sexual. Você já parou para pensar no sexo? O sexo é de uma, sério mesmo, idiotice deliciosa. Por que é bom? Cara, é horrível. Cara, nem olhando não é uma coisa... É porque você acha bonito, porque até isso, nem olhando é bonito. Nem os órgãos, nem o negócio. O negócio vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, vai para frente, dói, machuca. Tá? Tanto que no período em que a mulher está ovulando, é uma das fases em que a área da parte do epitélio dela mais fica, aumenta as células, para que esse processo não a machuque tanto. E a gente vai para frente, para trás, para frente, mais animado, e quanto mais dói, mais gosta. Não faz sentido. Faz sim, uma delícia. Então pega o seu dedo, bota dentro do seu ouvido, fica indo para dentro e para trás aí por meia hora, e depois faz ver o que vai acontecer com o seu ouvido. Não é bom, velho. A não ser que coloque de forma disfarçada receptores no seu ouvido de delícia, para dar uma sensação de gostosura, e você voltar e falar, nossa, porque que é isso? Então, a gente vive diversas encarnações aqui e não consegue controlar nada, a gente fica dominado. Aí os caras são tão estranhos que eles criam sistemas de densificação sobre o não controle do processo. O que é umbral? Não adaptabilidade consciencial às coisas físicas. É uma zona de retorno inconsciente por apegos a besteiras. Então, nós próprios não conseguimos. O que é o processo, entre aspas, de vencer o sistema do planetário, entre aspas, é o que você tem de aprendizado mediano. Já entro no planeta, já consigo não ficar tão nervoso. Já fico, mas não fico, eu consigo controlar meus impulsos. Consigo não fazer muita maldade, consigo não só isso, consigo olhar para o lado e ver que agora, além de não fazer isso, eu consigo ajudar os outros nas suas próprias dificuldades. Aí você pega um extraterrestre que não tem o conhecimento planetário, coloca aqui dentro, vai dar ruim, cara. De cara. Talvez esteja aí um conceito que a gente ainda não pensou. E isso me inclui. Eu estou falando isso pela primeira vez, eu estou pensando isso pela primeira vez. De que até o instinto, o entendimento do sistema caridade e ajuda a vencer os instintos da fome, da dificuldade, esteja contido em muitos dos extraterrestres que vêm para cá e não estão conseguindo. O que explicaria um aumento temporário do sistema em alguma esfera, porque o mundo mudou, mas piorou. Ele mudou num ponto e piorou em outro. Nós temos muito mais assaltos hoje em dia, desesperos e outras coisas. Então as pessoas não estão, os seres que estão aqui, eles estão em alguma esfera um pouquinho mais conscientes contra os animais, contra a alimentação e tal, mas não em outro. Já parou para pensar que talvez adaptar-se à fome, adaptar-se à dificuldade também seja uma coisa que a pessoa precisa vir várias vezes antes de entender isso? Que é preciso nascer algumas vezes nesse corpo para você estar meio craque aqui. O que significa que você... Isso faz sentido em todas as esferas. Se você não tem, você vai tirar. Eu não consigo vencer, eu estou com fome, eu não estou acostumado com isso. Eu não quero nem saber, eu vou arrancar dos outros e dane-se. Até o sistema empático talvez seja um processo evolutivo pertencente ao planeta Terra, de olhar para o lado. Não sei dizer. Mas é uma adaptabilidade que faz sentido. Se você botar uma pessoa, sei lá, eu não sei nem dizer para vocês, costumo falar, que se nos colocarem, eu e vocês, num local de dificuldades, a gente vai conseguir se manter honesto. Talvez nem do jeito que nós somos, nós estamos sendo honestos.
Porque o sistema de honestidade, ele passa pelo sistema de conseguir passar pela dificuldade, conseguir ter empatia pelo que está externo. Se você não consegue sozinho passar pela dificuldade, está sofrendo, talvez o sistema empático não existindo, você vai passar por cima dos outros e está tudo dentro do esperado de um comportamento de um ser que não está acostumado. E nós somos extremamente julgadores, complexos, agoniais. É muito difícil entender isso. Eu gosto de pensar assim, isso é uma hipótese da hipótese da hipótese, tá? Que faz a gente pensar um pouco sobre possibilidades ainda não colocadas, sobre visões ainda extremamente limitadas que nós temos sobre vários pontos. Eu não sei como vocês, eu vou pegar as coisas mais que eu anotei aqui, como que vocês olham isso, mas se existe uma não adaptabilidade, conforme a física, vai ter emocional. Tem seres que estão aqui que não sabem passar pelas coisas direito ainda. Não sabem. Eles até são melhores em alguns pontos. Tem um nível de consciência interessante, rápido em outros pontos. Tá? Mas você não sei. Adaptar-se a tudo, cada detalhe desse planeta é diferente. Cada coisa. Tudo. Tudo que você vive aqui é específico daqui. Eu não sei se são, quantos são diferentes, mas todos os sistemas nossos são diferentes aqui. Por isso que eu acho que faz sentido se está tendo a migração. Faz sentido total. A gente nem entende por quê, mas a viagem física, ela já está sendo comprovadamente, a não ser que a gente aprenda a ir acima da velocidade da luz, isso é científico, tá? Fazer uma dobra, pegar o espaço, em vez de você percorrer esse espaço todo, você aprende a pegar o espaço e passar pelo meio dele e aparecer do outro lado. Não é possível viajar pelo espaço. Certo? A gente sequer vai conseguir sair da nossa galáxia, que é um grão de areia. Mesmo se viajar na velocidade da luz. Então não é possível. Não é. Não existe essa possibilidade física. O corpo físico, aparentemente, foi feito para ficar aqui. Os poucos que saem daqui, mesmo com todas as dificuldades, sofrem todas as variações, e são tantas que não dá para dizer. A própria falta da gravidade, mesmo que você simulasse a gravidade, teria outros efeitos. A quantidade de exposição solar correta que você teria que fazer, tudo isso estaria colocado dentro de que faz com que os astronautas passem só 6 meses no espaço, às vezes 3, 1 ano, e voltem para cá e nunca mais se recuperam. Nunca mais. Eles perdem o processo homeostático e não se recuperam mais. Por aí você tira que faz sentido em vários dos pontos que exista essa migração acontecendo em outras esferas. É que nós somos tão adaptados às questões físicas, ou seja, até apegados, que para a gente só importa a viagem física. Só importa para a gente tudo que é físico. A gente usa, até tem essa ideia de que as tecnologias existentes aqui, que algumas delas foram captadas por naves mesmo, que caíram aí, os caras falam aí, né? Na teoria da conspiração. E eles usaram essas tecnologias para vender. Então, hoje em dia, nós usamos, segundo falo, algumas tecnologias. Então, o que aconteceria? Por que o contato não acontece de forma direta? Porque esse ser humano que está aqui hoje é um bicho ruim, velho. Ruim. Nós somos ainda seres ruins, somos seres... Atualmente, está com dificuldade de entrar no... O Japão está aumentando para 10 anos, a dificuldade de você conseguir cidadania, e tem que falar agora japonês, e tem que ter alguém um parente lá. O processo dificultou na Itália. Nos Estados Unidos mudou pra caramba agora, um monte de imigrante indo embora. Estão uma lei lá tão complicada que se tiver alguma doença, você não vai poder entrar. Algumas delas. Ou obesidade, algumas coisas assim. Está com problema em Portugal, uma quantidade enorme de brasileiros saindo de lá. Então, um pepino, muita idade. Irlanda, violência. Tem um amigo na Irlanda que sofre violência física. Para você ter ideia, física. Teu irmão que mora no Canadá, que mudou muito, não sei como é que o Gerson tem visto, por causa começaram a ter muitos arrombamentos lá, eles colocaram isso como se fossem os imigrantes, então o imigrante que era bom, agora não é mais, era um dos poucos lugares que tinha. Meu pai mora na Suíça, também tem uma dificuldade de adaptação ao comportamento e outras coisas, e o processo também sente em algumas esferas alguns preconceitos, a ponto de, às vezes, falarem, volte para o Brasil, o que você está fazendo aqui? Vai no mercado. Pede negócio, as pessoas olham assim, às vezes tem um comentário do lado assim, o que você está fazendo aqui na minha terra? A senhora resmungando de cabeça baixa assim. Então, às vezes, esse negócio não é meio estranho. Existe uma tendência atual até de, eu não sei porquê, eu não sei se é uma densificação, eu não sei se é uma energia, se é um momento planetário, de densificação mundial, assim, de certa dificuldade nesse aspecto. Obrigado aí pelo carinho, Tatiana, deu
Obrigado aí, as pessoas bonitinhas. É aleatório, as pessoas ganham as assinaturazinhas. É bonitinho aqui. Então, por isso que a gente tem que mudar muito o raciocínio, tentar aos poucos. Quanto tempo vai demorar? Não sei, velho. Ontem eu estava ainda pensando, estava olhando para as pessoas, estava olhando para a dificuldade, estava olhando para gente mal educada, para até algumas histórias que a gente lê por aí, e falo, olha, velho, graças a Deus que existe a desencarnação, velho. Porque, velho, as pessoas não podiam ficar aqui para sempre, não. E graças a Deus que elas trocam, que vão para outro lugar, muda o sistema genético, aquela família que era rica, aquilo perde, a pessoa vai ter outra oportunidade em outro lugar. Porque já pensou nessa consciência atual, se as pessoas ficassem aqui para sempre, né? Isso ia ser horrível. Em alguma esfera, até isso é inteligente no nosso atual momento, né? Eu também tentei olhar alguns outros locais, algumas pessoas que também falavam disso, da questão de adaptabilidade, e também fui olhar as questões de seres desencarnando, porque essa menina, ela, ao não se adaptar ao corpo, ela não estava nem com a forma astral. Aí eu pergunto para você, aquele corpo dela que brilhava, ele era um corpo astral, certo? Era. Mas era um corpo astral que não mantinha morfologicamente a aparência humana. Ela usou os recursos astrais, não sabe-se em que esfera, e voltou, pelo menos em alguma proporção, não sei dizer qual, a forma, ela estava ali, o espírito dela relativamente como se ainda fosse criança, porque tinha um processo de encarnação, né? O cordão de prata mantinha, ela estava encarnada, internada no hospital com câncer, o cordão de mantinha ela conectada. Aí eu pergunto a você, partindo desse princípio, vamos para o Jasner de novo. O Jasner está lá nesse planeta encarnado. O Jasner teve a sua primeira encarnação e não se adaptou. A probabilidade de o Jasner sair dali, ele vai voltar para o plano de lá, né? O plano de desencarne daquele planeta lá. Será que tivesse 50 mil seres como o Jasner que foram para lá, alguns desses não se adaptariam a ponto de caírem numa zona mais densa do que o normal e poder existir uma certa população de terráqueos populando as regiões proporcionais ao umbral que nós temos aqui? Essa foi uma questão que eu fiz. E ela também faz sentido. E é aí que eu entro na galera da ufologia, que acaba falando, eu falei isso muitas vezes, dentro dessa hipótese, eu vou desfalar. Existe dentro dessa esfera a possibilidade de existir ETs ruins, mas eles não conseguem sair voando de um planeta para outro, pelo menos dentro dessa hipótese. Eles só estão tentando se adaptar, não se adaptam, caem no umbral, por questões de quais instintos, maldade, tá? Eles caem no umbral da Terra e eles ainda se mantêm, como essa criança que eu vi, em padrões de forma que não são as formas astrais, até existir dentro de um sistema nosso algum preconceito quanto a se manter na forma humana, que é outra coisa que eu fui pensar. Aí você fala, como é que você consegue falar uma loucura dessa? Eu falei, existe preconceito aqui. É muito. Outro dia eu estava vendo uma briga que existia, os protestantes brigando com um determinado grupo do candomblé. Porque não sei o que, não sei o que do demônio. Cara, os protestantes sofreram um preconceito horroroso da Igreja Católica. Tiveram guerras na França, guerra não sei aonde, para eles poderem fazerem a igreja como eles achavam que era, ter aquele caminho mais direto, né? E eles hoje vencendo todo o preconceito, hoje são incrivelmente fortes, né? Países são mantidos, eles mantêm preconceitos com os outros. Quer dizer, existiria a ideia, talvez, de ter seres que se acham, nesse nível de consciência que está o ser humano atual, padrão, superiores aos outros? Eu penso que sim, entendeu? Passa a fazer sentido. Se esses caras conseguiram vir para o planeta Terra encarnar, eles não são boa coisa. Ninguém vem encarnar aqui e fala que é a última bolacha do biscoito. Se esse cara veio de outro planeta para encarnar no planeta Terra, é alma cebosa. Ponto. Incluindo eu, incluindo vocês.
Nós não somos perfeitos, não tentamos. Como espiritualistas, nós usamos um cabresto para tentar não fazer nada errado. Estudamos desde umbral, a igreja, os mentores, tal. Tentamos pensar um pouco mais do que o normal para não fazer besteira. Mas se tirasse todo esse leque que a gente tem de conhecimento, será que a gente seria tão bom assim? Ou, entre aspas, nós seríamos bonzinhos como hoje somos? Não sei dizer. Eu sei que tem muita gente, eu estou falando daqueles que enganam e usam a espiritualidade para enganar. Estou falando daqueles que se esforçam para serem legais dentro de um princípio espiritual para poder ser. Porque se largar, não vou fazer isso não, porque isso vai dar calma, isso vai mexer na minha energia, deixar pesada. Às vezes a gente não faz porque é. A gente deixa de fazer para não ter uma consequência, o que já é bom. Aí eu comecei a pensar sobre a possibilidade de essa menina, coitada, entre aspas, só porque estava na aparência de criança, parece inocente, mas não sei se é. Mas ali a imagem era de uma inocência. De existirem seres que não se adaptam, que se mantêm na forma, grupos se juntam, assim como nós nos juntamos. Pô, aqui tem grupo de ricos, tem grupos de espiritualistas, você tem grupo de, sei lá, de escola de samba, tem grupo de cara que gosta de rock, tem grupo de gótica, que se veste preto, eles se juntam. Tem nós, grupos de loucos, que falam de projeção astral, aqui estamos nós, 853 doidos, aqui. Porque, claro, sem preconceito e tal, mas estamos aqui, podíamos estar na igreja do Di Macedo, podíamos estar, sei lá, torcendo pelo Corinthians, podíamos estar em qualquer lugar. Então, será que em alguma esfera não existiria um grupo de seres que, vindo para cá, iam para o plano astral e não gostaram de ter encarnado no planeta Terra e não se adaptaram e estão criando para existir processo de assédio, até assediadores mais inteligentes do que a gente imagina, de todas as formas. Quais são as raças? Vai saber, velho. Eu já vi algumas fora do corpo, tá? Abrindo espaço aí, aspas, para as possibilidades de distorções, tá? Que a gente vê uma coisa, pode ser que seja outra. Mas, do que eu me lembro, dentro de uma possibilidade de estar errado, eu já vi seres que parecem mesmo os Greys, já vi uns Greys um pouquinho maiores, eu já vi gafanhoto. O gafanhoto foi o mais estranhamente tecnológico. Eu nunca vi o cara mexer com nano troço que fez uma. Ele montou com um recurso do negócio, sabe daí da onde? Um negócio na minha frente tecnológico lá. Eu vi um ser invisível, vi essa menina em forma de estranha aí, que está aí. Vi outras coisas que eu não sei dizer direito quais eram, se eram ET, tá? Então, eu já vi uns seres, eu não sei também se era ET, uma vez eu fui entrando no local, eu fui seguindo um ser, ela virou tipo de um corpo preto com as coisas amarelas, assim, as listras amarelas, assim, e mudou totalmente, era outro ser. Eu fui entrando na Terra, assim, mas não cheguei a entrar muito, não, mas parecia uma coisa bem tecnológica, como se tivesse escondido dentro da Terra, não sei o que era, nunca tinha visto aquilo. Então, não sei se tem seres legais, inteligentes, legais, que se juntam para se ajudar. Por exemplo, nesse dia estava especificamente um extraterrestre de outro planeta cuidando de uma menina que provavelmente era do seu mesmo planeta, que estava não adaptada ao processo carnatório. Então, faz sentido que, sei lá, eu vou para outro planeta, um médico daqui, que mora lá, tendo os conhecimentos anatômicos de não adaptabilidade, porque é um especialista, que nem um cara tem um câncer, vai ter um oncologista. Talvez ele tenha aí um terraqueologista. Eu sou terraqueologista, traz ele aqui para cá. O Gerson não está acostumado a encarnar aqui. Não, Gerson é o seguinte, nós vamos usar um corpo que você vai usar aqui, vai ser esse aqui que se adapta melhor a você, o exemplo. Mesmo assim vai ser meio difícil, vamos deixar você ficar um pouco usando ele, vai dar mais falhas, você vai fazendo o que dá para fazer aí, vai ajudando e tal, e entra. Então, vê que interessante como as coisas podem rodar. Isso tudo está no campo da hipótese, mas a gente precisa conversar sobre essas coisas, porque essas coisas acontecem no astral, pai, velho. No curso, lá no final, vai ter uma parte sobre extraterrestres, lá na parte avançada, e tem que ter. Né? Eu vou falar mais ou menos que você vai. Eu preciso preparar hoje. Hoje eu fiz uma preparação massa na gravação que eu fiz hoje sobre os sintomas pré-projetivos, antes até dos sintomas projetivos que a gente ia falar. Então, a gente tem que falar sobre essas coisas. Deixa eu botar aqui.
Vamos lá. Bom, eu estou trazendo esse assunto hoje porque eu não sei dizer. Eu só sei dizer que, com certeza, se você começar a sair do corpo, e eu me esforço para fazer minha parte, mas você, independente da minha parte, você sai do corpo com lucidez, você já sai. Mas se você começar a sair com mais regularidade, pelo menos se for por perto de a forma como eu vejo, como eu entendo, eu vou instruir de forma a preparar que essas coisas vão acontecer. Você vai encontrar uns caras estranhos por aí. Você mesmo assim não sabe o que é, não confie, não sei o que é, mas estando no lugar aquele como você vai, no hospital, aí você pode sentar para conversar ou chegar perto de um ser mais inteligente e conversar. Mas você vai encontrar seres assim, estranhos, tá? E às vezes nós vamos encontrar situações aqui na vida que é mais importante ainda, que a gente não consegue entender por quê. Então, se você vê alguém doente, não julgue mais. Doença não necessariamente somente é questão de comportamento, até modifica paradigma. Que você identificar como a pessoa ficou doente, tudo bem. Você vai, ó, como é que essa pessoa ficou assim, né? É genético, é natural, é evolutivo, porque os cachorros também têm câncer. 50% dos cachorros vão ter câncer. Isso é estatística, sabe? Eles não têm karma, eles só assumem uma consequência planetária, certo? O sistema evolutivo dos corpinhos deles está tão em estado de mutação, tamanha, talvez para aceleração do processo, se faz sentido, que eles têm mais erros nesse processo de mutação, as células são iniciadas de forma errada, isso acontece. Mais do que o ser humano. O ser humano, aparentemente, está em algum estágio onde a média ela cai para 33% das pessoas vão ter algum tipo de câncer. Às vezes não necessariamente maligno, às vezes um câncer de pele, uma coisa assim, mas são as superiores a gente. Tá? Então a gente tem que pensar sobre isso. Então nem sempre você vai ver uma situação e a situação é exatamente como disse o livro espírita. Não faça mais isso. Tem gente que pensa assim e categoriza assim os outros. De todos os jeitos que você imaginar. Tem gente que tem um monte de categorizações. Você tem que tomar bastante cuidado, porque antigamente eles eram assim, tá? Você não seguisse a religião dele lá, queima! Heresia. E ainda existe, em alguma esfera, categorizações assim. Tem gente que não se categoriza somente por sermos espiritualistas e categoriza para lascar mesmo. É louco ou é obsediado, ou está sem Jesus no coração. Tá? Nós temos um sistema totalmente pesado aqui. Nós temos que tomar cuidado para não sermos, em outro ponto, um ser assim. Entendeu? Pesado também. Um ser que faz isso com os outros, que pensa desse jeito com os outros. Não se pode com um ser que tenta abrir a consciência, que sai em outras dimensões, que vê diferenças, que vê que a vida continua em várias esferas diferentes, diversos tipos de vida diferentes, que ninguém é dono de nada aqui, o planeta não é seu, os recursos, nem seu corpo é seu, ele está emprestado e você vai ter que devolver. E as pessoas chegaram antes aqui, se encheram de recursos, tomaram tudo, isso que é meu, vão passando um para os outros como se fossem posses que os pertencem. Isso não estou incluindo só as pessoas, não. Nós tiramos os bichos. Às vezes eu converso com o Cacau para falar para ela que, coitada dela, aqui deitada no chão. O Cacau tinha uma vida. Você acha que é certo? Vem cá, Cacau. Cacau tinha uma mãe. Cacau provavelmente é uma terráquea, mas a gente não sabe de onde que vem o processo evolutivo dela, não é, mamãe? Eu tirei ela da mãe dela. Cacau tem terra? Cacau tem salário? A gente deu terra para ela? Deu, Cacau? Não. Cacau tinha uma mamãe. Eu tirei ela da mãe dela. Está aqui. Cacau podia ter filho. Eu tirei o úterozinho dela porque todo mundo disse que era o certo, todo mundo, a maioria. Ela não pode ter filho. Cacau é tão sem compreensão que ela ainda me ama. Cacau fica aqui, só sai de casa porque eu saio, ainda bota ela na coleira, ela não tem liberdade. Para ela por quê? Vê que interessante. Mas ela podia ser atropelada, mas é o mundo dela. Se ela vai morrer com câncer porque vai ter útero ou não, é o processo evolutivo dela, não tem nada a ver com isso, é um processo da natureza. E eu questiono, eu falo, Cacau, você é tão legal que eu fiz isso tudo com você, nem consciência você tem para ter raiva de mim, tadinha. Aí tento cuidar dela. E isto é o que nós, em muitas esferas, estamos
Vai lá, minha ETzinha bonitinha. Tadinha, né, mamãe? Que nós, em muitas esferas, estamos fazendo com outros seres que estão aqui. Nos achamos proprietários de tudo. Pegamos e juntamos e não temos... Cara, é interessante como nós temos que fazer um sistema de compreensão de que nós estamos tratando uns aos outros, que somos ETs até certo ponto, como nada. Você não tem valor nenhum para o nível de consciência atual. Ou você tem dinheiro, ou você é um Zé. Quer saber de você, velho? No geral. Eu tô falando alguma mentira aqui? No geral? Nós temos somente empatia por aqueles que nos são, entre aspas, úteis. Fizeram alguma coisa pela gente, normalmente. Dificilmente você tem empatia por quem não fez nada por você. Não sei nem quem é, morra pra lá. Então a gente precisa pensar, porque nós estamos tratando estes caras, que somos nós mesmos, desta forma. E queremos contato com os ETs. Eu queria os contatos. Ô, seu ET. Você que quer... Vem cá, seu Zeco miserável. Vem aqui. Você que quer contato com o ET. Você trata bem os ETs que estão encarnados aqui? Você tem paciência? Você acha que os ETs que estão aqui são burros, que não pensam porque não pensam igual a você? Porque é do lado político que você hoje, no estado mental ainda travado, acha que é o certo? Você faz isso? Aí você fica lá no canto... Ô, seu Grey, venha me ver, eu tô aqui, ô... Então, essa é a verdade da situação. Nós tratamos os seres que aqui estão de forma ruim. Precisamos melhorar para que o planeta melhore. Isso que eu falo. Então, não esqueça lá fora. Ah, mas faça você sua parte, ainda que ninguém faça. Faça você tudo certinho, para valer a pena, porque até o processo entre aspas, de libertação do sistema reencarnatório planetário, é exatamente esse aqui que eu estou lhe falando. Fazer o certo mesmo que ninguém faça. Certo? Fazer o bem aos serizinhos extraterrestres que estão aqui, ou aos terráqueos que aqui estão. Ou cuidar do planeta e deixar aqui no planeta o melhor. Tá? Para que quando você talvez for para outro lugar, você não venha dar tanto trabalho do lado de lá, como provavelmente esses que chegam aqui, nós, porque nós também somos ETs. Damos, né? Mas faz parte, talvez, do contexto do sistema evolutivo. E é aqui que está. As consequências de estar em outro planeta também é conviver com as almas complicadas que vivem no planeta onde nós chegamos, eis aqui, uns com os outros, né? Uns com os outros. A gente acha engraçado coisas, tá? A gente acha engraçado, a gente dá risada de coisa, a gente deveria ter vergonha. A gente deveria ter vergonha de fazer algumas coisas. Não é engraçado diminuir os outros, entendeu? Não é engraçado. Não é engraçado achar-se superior, entendeu? É porque a risadinha ela está voltada num contexto de tentar amenizar a situação. Todos nós precisamos cuidar um dos outros, de forma igual, com carinho, com respeito, com entendimento, né? Para que um dia a gente consiga chegar onde precise chegar, ou levar outros com a gente. Porque eu acho que melhor do que só evoluir sozinho é ajudar outras pessoas também a chegarem num lugar melhor, né?